Boa tarde, pessoal. Gente, hoje tá movimentadíssimo aqui. Hoje é sábado e o povo tá, sabe, não, é criança que grita sorveteiro, mas eu creio que nós vamos chegar a um denominador comum no final, até o final desse vídeo. Presta atenção, presta atenção. Eu quero falar sobre prostituição infantil na igreja. Em que igreja é essa? Na igreja de Cristo. Isso mesmo, na minha e na sua casa. Se você já creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, já aceitou Jesus Cristo como Salvador, já desceu nas águas do batismo do arrependimento, não é qualquer batismo, é o batismo do arrependimento, já se arrependeu dos pecados, já desceu as águas do batismo, amém. Então você é a igreja de Cristo. É com você que estou falando. Porque a prostituição infantil está realmente no meio do povo de Deus. É isso aí. Porque eu vou te contar aqui por cima algumas experiências que eu tive. Eu já vi muitas e muitas, você também já foi criança, você já deve ter tido experiências parecidas com essas que eu vou te falar agora. Eu fui tomar conta de uma criança, certa vez, essa criança estava com câncer no sangue, como é o nome? Leucemia. E eu fiquei com essa criança na casa de um apoio, a mãe dela não podia ficar com ela, estava com problemas lá e nós fizemos lá um revezamento. Ela cuidou de um idoso que eu cuidava, enquanto eu cuidava da criança dela lá no hospital. Neste inteirinho eu vi que aquelas crianças, elas tinham sensualidade entre elas, sabe? E ali, quando eu percebi as crianças com aquela sensualidade, eu chamei aquela criança que eu tomava conta, tinha 4 aninhos, comecei a ungir ela, da cabeça aos pés. Eu ungia ela e chegava nas partes íntimas, eu ungia e falava para ela, aqui o inimigo não toca em nome de Jesus. E falava para ela, se alguém tocar em você, você me fala, porque não pode tocar isso aqui, Papai do Céu está guardando em nome de Jesus, está protegido por Deus. Se alguém tocar, você me fala para nós repreender em nome de Jesus, tá bom? Tá bom. Conversar, 4 aninhos, tinha que conversar, tinha que fazer isso, porque se eu não faço isso, alguém pode tocar e eu não fico sabendo. Ela não fala, então eu tenho que fazer. Você tem que ungir a criança, repreender o inimigo, falar para ele não tocar ali e falar para a criança que se alguém tocar é para te falar, porque não pode, ninguém pode pôr a mão ali, ninguém pode tocar ali, porque ali pertence ao Papai do Céu. Tem que conversar isso com a criança, você tem que ensinar isso para a criança, por quê? Porque Provérbios 23 diz para a gente ensinar o caminho que as crianças devem andar, e até quando ela crescer, ela ainda irá se lembrar. Então, aquilo vai proteger ela pro resto da vida. Ninguém vai tocar onde não pode, porque pertence ao Papai do Céu. Tá guardado, tá protegido. Tá bom? Tem que ungir, tem que proteger nossas criancinhas. E Deus disse que nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Nós temos poder de repreender ele, de não deixar ele fazer essas coisas com as nossas crianças. Tá bom? Há muito poder na nossa oração. Nós temos o poder de paralisar as obras do diabo. Foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Se isso está acontecendo com as criancinhas, é porque a igreja de Cristo está parada com a cara para cima. Acontece até com as crianças dela. Certa vez eu fui numa igreja e Deus me deu uma revelação. Nesta igreja, a igreja era na frente. A igreja não, o templo, a casa de oração. Era na frente. E nos fundos era a casa da família pastoral. Tinha a sogra do pastor, a esposa, as crianças, tudo ali no fundo da igreja. Tinha uma porta lá, uma família, daquela porta saía, vinha para frente do salão e entrava na igreja. E eu tô lá nos fundos, na casa da família, quando eu vi um homem entrando naquela casa e sentou. Eu tô conversando com a sogra do pastor, com uma senhorinha muito querida. Ela tinha comprado um quadro meu, né? E eu fui lá para cobrar esse quadro, acabei fazendo amizade com a família e eu tô ali conversando com aquela senhorinha. De repente entra uma mocinha, devia ter uns 9, 10 anos, uma mocinha gordinha, linda, menina moça, né? Nesta fase. Quando aquela menina passou pela porta,
eu vi como que se eu tivesse vendo a olhos nus, mas não era a revelação de Deus. Aquele homem voou em cima daquela criança com toda a violência e pegou aquela criança. Gente, eu levei até um choque, levei até um susto quando eu vi aquilo. Eu falei, irmã, você tem que tomar cuidado com quem você aceita entrando dentro da sua casa, irmã. Porque o diabo tá furioso com a sua netinha, querendo atacar a sua netinha, irmã, querendo estuprar a sua netinha. Aí o homem falou assim, o homem nem tinha se mexido, nem tinha virado de lugar, nem tinha olhado para a menina, nem nada. Ele falou assim, cuidado com o que a senhora fala, irmã, eu sou amigo da família há muitos anos. Eu falei, você está queimado em nome de Jesus. Eu não falei com você, eu falei, foi com Satanás. Não falei com você, eu falei com Satanás. Você está defendendo ele por quê? Você é advogado de Satanás? Pronto, ele parou de se meter na minha conversa com a irmã e eu continuei falando. Satanás está querendo tocar na sua netinha. Foi uma revelação que Deus me deu. E vocês abram do seu olho. Porque o demônio veio para matar, roubar e destruir. E nós temos autoridade para destruir ele em nome de Jesus. Vamos paralisar o diabo. Vamos orar, vamos repreender e vamos vigiar. Porque a palavra de Deus diz para a gente orar e vigiar. Tá. Aí passou isso, comentei isso com o pastor, com a esposa dele. Eu tive que passar isso para frente. O que foi que Deus me passou, né? E aí o pastor falou, irmã, isso é de Deus. Isso é de Deus, porque um outro pastor teve a vida dele destruída, a família destruída por causa deste irmão. É um irmão. Ele diz que está convertido, que já se arrependeu, tal. Mas aconteceu justamente isso. Ele mexeu com a filha do pastor e o pastor tentou matar ele. E aí acabou com a igreja, acabou com o pastor, acabou com tudo. Na igreja, fechou a igreja. Diz que se arrependeu, nós estamos aceitando ele aqui como irmão em Cristo. Mas o que a irmã está falando é de Deus. Eu falei, pois esse demônio está incubado, não saiu não. O demônio está no homem. Vocês vigiam com a sua filha. E aquela família tinha o costume de abrir o culto e deixar essa menina tomando conta dos menores. Eu tinha outras crianças menores dentro de casa, eu não levava as crianças para oração, não, para a igreja, não. Porque as crianças iam fazer bagunça e atrapalhar a oração. Gente, para, vocês vigiam com isso. Tá errado? As crianças têm que aprender, o caminho que devem andar tem que aprender, que o caminho é a igreja. Tem que aprender a ficar quieto na hora da igreja. Vai desenhar, vai brincar ali no chão, mas dentro da igreja. Não é de ficar em casa lá, não, à mercê do inimigo. Nós precisamos orar pelas nossas criancinhas, vigiar, tá bom? E não se esqueçam daquela unção que eu te falei. Ungir as criancinhas do pés à cabeça, orar pela criancinha e falar aqui, ó, o inimigo não pode tocar em nome de Jesus. E falar para a criancinha, ó, se alguém tocar, me fala, porque aqui não pode tocar em nome de Jesus. Isso aqui pertence a Jesus Cristo, pertence a Deus, está guardado, protegido por Deus. Ninguém pode tocar. Se tocar, você me fala. Temos que ensinar isso para criancinhas bebezinhas. Começou a falar, começou a andar. Deu de falar, filha, já faz te falar. Outra coisa que eu quero contar para vocês também, que acontece muito na infância da criança e agora tem até bonecos machos. Crianças que se sentem atraídas pelas bonecas. E agora tem até os bonecos masculinos. Vocês vigiem com bonecas, tá bom? São apresentadas a demônios para venderem. E esses demônios usam as bonecas para despertar a sensualidade, tá bom? Estou falando isso porque vocês já devem ter tido alguma experiência parecida, com certeza. Eu não tenho dúvida, porque se eu tive, porque outras crianças não teriam essas experiências. Tem sim. Toda criança tem essa experiência de se sentirem atraídos por bonecos, tá? Outra coisa, as pessoas não sabem, mas muitas vezes os demônios aliciam as crianças sem violentar, não precisam violentar. Eles usam o adulto para
tocar nesta criança com malícia, com maldade, e esta criança é tocada pelo demônio. Aquela malícia, aquela maldade vai despertando a sensualidade na criança, tá? Não precisa violentar a criança, não precisa fazer nada de errado com a criança. O toque malicioso, maldoso, desperta a malícia, a maldade, porque ali é um demônio trabalhando entre o adulto e a criança. Temos que vigiar muito, 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 e muitas vezes está dentro de casa. Vovô com netinha, já vi casos desse tipo, já. Me lembro até do nome, eles não têm internet, são idosos, acho que nem existe mais, faz muito tempo isso. A dona Tide e o marido dela lá de, não sei de onde lá, eram amigos da minha mãe. O velho estava proibido de tocar em criança, de ter netos dentro de casa, porque a criança abriu o bico e falou que o vô estava tocando nela. Existe vovô tocando nos netinhos, pai tocando nos filhos. Lá em Batayporã mesmo, onde eu morava, tinha um pai que estava preso porque tinha relações com a filha. Mas isso já era coisa de muitos anos, com certeza. A filha foi assediada desde a infância, e quando ficou mocinha, que queria namorar, já queria se desligar do pai, né? Foi abrir o bico. Mas isso ali, ó, já vinha de longe. Quando a polícia veio saber, veio prender, já aquela criança já tinha sido criada nas mãos daquele... Não digo que o pai seja um monstro, mas aquele demônio que estava naquele corpo era um monstro. O pai estava sendo usado por um demônio. São pessoas que não são convertidas, são pessoas que são ébrias, alcoólatras, são pessoas que o demônio usa mesmo. Se usa até pessoa, usou até crente a boca de Pedro para tirar Jesus Cristo da direção dele. A palavra de Deus nos diz isso, nos garante isso. Porque quando Jesus Cristo falou, cala-te, Satanás, porque não cogitas as coisas do meu Pai, Jesus não estava falando com Pedro, Jesus estava falando com Satanás. Então, até a boca de Pedro ele usou, porque não vai usar qualquer um outro que não está nem na presença de Deus, né? E irmãos, sabe, tocando em crianças, isso tem muita coisa aí que... Todos nós sabemos que existe, muitas vezes fingimos que não sabemos, mas existe e todos nós sabemos que isso existe. Então, vamos cuidar das nossas crianças, vamos ensinar a elas o caminho em que elas devem andar, vamos levá-las para ouvir a palavra de Deus, aprender a cantar louvor, aprender a temer a Deus desde pequenininho, orar por essas criancinhas, ungir, consagrar. Se você não tem óleo, não tem as pessoas às vezes não acreditam na unção com óleo, né, com azeite. Tem pessoas que não apresentam óleo. Eu costumava apresentar um óleo perfumado para Deus, sabe, para que Deus derramasse a unção, a virtude dele naquele óleo, e eu ungia as criancinhas que eu cuidava. Eu sempre tive esse costume. Toda criança que Jesus trazia para mim ensinar a cantar louvor, orar, eu fazia isso. Eu ungia as criancinhas, e essa criança em especial Deus me deu de ungir ela dos pés à cabeça, e nas partes íntimas falar para ela não deixar ninguém tocar. Se alguém tocasse, era para me falar, porque pertencia a Deus, está guardadinho por Deus. Faça isso, pratique isso, proteja seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus bisnetos, suas criancinhas, porque o tesouro de Cristo aqui na terra somos nós, a igreja de Cristo. E as criancinhas da igreja são as mais perseguidas, tá bom? Fica mais esta meditação aí, ensina o caminho que a criança deve andar, proteja as criancinhas do Papai do Céu, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.